paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, continuamos com essa série maravilhosa, sensacional e temos crescido juntos. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que tem permanecido nessa série chamada Intenção Impura. Na parte anterior, nós falamos sobre aquilo que desagrada a Deus, que entristece a Deus. Nós estudamos sobre não entristecer o Espírito Santo. Nessa parte eu quero falar sobre aquilo que agrada a Deus. Até ontem o pastor Iclavo falou que há certas coisas que fazemos que entristecem a Deus, há certas coisas que fazemos que agradam a Deus. Então aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 diz: pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Isso é 2 Coríntios 5, 9. Amados, a Bíblia diz em Romanos 8:8 que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Para agradar a Deus, nós precisamos receber graça, né? A Bíblia diz recebendo graça para ser fiel. Olha, meus queridos e amados irmãos, então nós vemos que o que desagrada a Deus é a obra da carne. Obras da carne desagradam a Deus. O que agrada a Deus? O fruto do Espírito, mas isso produzido pela graça. Há muitos pecados que entristecem o Espírito Santo, mas dois especialmente são os piores. Quais são os dois pecados que mais desagradam e entristecem o Espírito Santo? Primeiro, o pecado que você não se arrepende e não confessa com a intenção de abandoná-lo. O pecado que você não toma nenhuma atitude, né? Você fica passivo, não entrega o seu coração em consagração. O pecado que você consente, né? O pecado de estimação, aquele pecado que você não se importa, que você vê ano após ano se repetindo e você ali até começar a achar normal aquele pecado, né? Então o pecado não renunciado e não confessado com a intenção de abandonar através de uma consagração diária, né? A Bíblia diz, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a cada dia, tome sua cruz. Então, nós podemos dizer que estamos em guerra contra o pecado, porque estamos entregando o nosso coração dia a dia e também entregando o nosso coração com a intenção pura, né? Recebendo essa graça em consagração diária para viver uma vida cada vez mais santa e frutífera para a glória dele, né? E o outro pecado que mais entristece o Espírito Santo é a tentativa de se justificar diante de Deus pelo desempenho pessoal, né? Quantas religiões estão tentando se acertar com Deus, não sendo em Cristo? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Portanto, a tentativa de justificar-se pelo seu próprio desempenho é a justiça pessoal, né? A Bíblia diz, da graça tendes caído, vós que vos justificais pela lei. A tentativa de ser aceito por Deus é você e Deus, frente a frente, sem Jesus no meio, sabe? Sem Jesus ali intermediando como advogado, como intermediador, né? Quando você tenta chegar-se diante de Deus por mérito pessoal, né? Que você acha que você tem condição. Não, Gálatas 3, eles caíram nessa cilada de chegarem diante de Deus, pobres, cegos, nus, miseráveis. Depois, com o tempo, eles, olha, se a gente se esforçar um pouquinho, a gente pode até agradar a Deus. Não, meus amados, as nossas boas obras agradam a Deus em Cristo. Tudo que fazemos em Cristo tem galardão, mas tudo que fazemos para tentar ser aceitos, salvos ou abençoados é trapo de imundícia. Isaías 64:6. É o que nós chamamos de intenção impura. Então nós vemos nessa parte que para agradar a Deus, essas duas intenções impuras mais graves. De todas as intenções impuras, as duas intenções impuras mais graves é a intenção de escapar, estando na igreja, escondendo o pecado. Provérbio 28:13, aquele que esconde o pecado, tudo que fizer dará errado, né? Então, uma intenção impura grave é não se arrepender, não aceitar a misericórdia de Deus. Como Deus fica triste quando não recebemos a sua misericórdia, não vamos debaixo do sangue e não pedimos ao Espírito Santo para colocar nojo naquele pecado e libertar, porque a graça quer nos libertar, né, meus amados? Quando um bandido vai preso e ele diz, não, eu cometi mesmo esse crime,
é réu confesso, isso não o livra da cadeia. O nosso arrependimento não nos livra da condenação, tanto que no inferno as pessoas gritam e gemem. O que nos livra do inferno é o sangue de Jesus, essa consciência de que somente o sangue de Jesus pode perdoar. Aproveitar isto, a misericórdia de Deus, e não parar aí, né? Sabendo que só o Espírito Santo pode nos santificar, oferecer a nossa vida em consagração dia a dia, meditando na palavra, né? Orações, jejuns, madrugadas com Deus, comunhão com os irmãos, né? Evangelismo, visando realmente uma vida cada vez mais santa pela graça, viu, meus amados? Então a intenção pura é santificação pela graça. O lema da Gerados pela Graça é isso, santificação pela graça, recebendo graça para ser fiel. Olha só, a outra intenção impura, então, nós falamos de uma intenção impura é dizer-se cristão e não lidar com a questão do pecado pela graça. É teimar no pecado, brincar com o pecado, esconder pecado, né? Não se importar com o pecado. Até muitos púlpitos não tratam a questão do pecado. Então os membros ficam lá fazendo campanha, buscando bênção, trabalhando para Deus, achando que Deus quer algo nosso, né? A não ser o coração, porque ele disse lá em Lucas, vocês não façam nada no meu reino. Primeiro sejam cheios do Espírito Santo. O primeiro mandamento é ser cheio do Espírito Santo. Deus não quer atividades humanas no seu templo. Ele proibiu que fizessem-se comércio e carregassem alguma coisa no seu templo. Deus não quer atividade humana, Deus não quer entretenimento, Deus não quer um clube social. Deus quer realmente pessoas cheias do Espírito Santo que andam no Espírito e que manifestam a grandeza de Deus. Quando pensamos que a igreja é um lugar de atividade econômica ou mental, que é um clube social, nós estamos transformando tudo em religião, viu? Há muitos que pensam que Deus quer o nosso suor, que Deus quer a nossa atividade humana, horizontal, sabe? A netinha dança para a vovó assistir. Culto do Dia das Mães, culto disso, culto daquilo, sabe? Atividade disso, atividade paga. Essas coisas que fazemos de nós para nós mesmos. Isso aí é religião, é morte na panela. O que Deus quer é um povo que chega à maturidade e anda no Espírito para fazer as mesmas obras e maiores. Um povo que se arrepende do mundanismo, carnalidade. Um povo que se enche do Espírito para andar no Espírito, se mover no Espírito e frutificar no Espírito. A igreja não tem nada a ver com atividade humana. Uma igreja que está centralizada no homem, só fala em bênção, campanhas de bênção. E tudo que se faz ali é humano. Uma festa julina para ajudar a igreja. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Deus não nos chamou para atividades humanas. Deus nos chamou para nós irmos da carne para o espírito. Tirar o povo do mundanismo, né? Da idolatria, da carnalidade, do mundanismo e gerar um povo cheio do Espírito Santo, que anda no Espírito, que tem revelação, que produz milagres no nome do Senhor, para a glória do Senhor. Algo menos do que isso é perda de tempo, né? Então há muita religiosidade que se chama de igreja que na verdade Deus não está participando porque não tem um aspecto milagroso, né? Olha só. Então nós vemos que um povo que não se importa com o mundanismo, um povo misturado com o pecado, com a carnalidade, trabalhando para Deus. Isso aí, morte na panela. Isso aí não vale um tostão furado, meus irmãos. Então este é um dos pecados de intenções impuras que mais desagrada a Deus. É convivermos com o pecado pacificamente, né? Se nós declararmos guerra ao pecado, não tivermos paz com o pecado, teremos a paz de Deus, sabe? Teremos paz com Deus também. Olha só, veja bem. Deus terá misericórdia daquele que não tem misericórdia do pecado. É horrível quando o evangelho se adequa e se molda e se mescla com o mundanismo. Fica uma mescla horrorosa, né? Uma igreja mundana com atividades humanas e entretenimento. Isso aí, meus irmãos, é um substituto péssimo. Olha, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 10 em diante, diz que a pior castigo que Deus pode dar a uma nação é entregar os falsos profetas, porque não se apegaram com amor à verdade. Há uma diferença entre ser amado por Deus e ser alcançado por esse amor e salvo. Deus amou o mundo, meus irmãos. Deus nos amava quando éramos ainda pecadores.
O amor de Deus não pode nos salvar automaticamente. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O olhar amoroso de Deus não pode nos salvar só porque Ele nos ama. O amor de Deus nos salva se recebermos o Seu Filho e nos enchemos do Espírito para sairmos da carne, da situação em que estamos desde a queda. Uma coisa é ser amado por Deus, outra coisa é ser alcançado por este amor e salvo por este amor. Por exemplo, o ladrão que estava lá na cruz, ele era amado por Deus. Mas um dia o amor de Deus o alcançou. Por isso ele se arrependeu na cruz, creu em Jesus e foi para o paraíso. Então, nós não podemos misturar o fato de sermos amados por Deus. Hoje o mundo prega, né? Deus me ama. O amor de Deus, a paz de Deus. Claro que Deus nos ama, mas isso não nos salva. O amor de Deus não salva automaticamente. É como um casamento. Um homem pode amar uma mulher, mas se ela não amar, não tem casamento. Deus quer nos levar para o céu. Nós vemos aí que Deus ama a raça humana. No entanto, este amor, ele precisa ser aceito, recebido, e este amor precisa nos libertar do amor ao pecado. Precisa nos salvar. Portanto, uma coisa é ser amado por Deus, outra coisa é ser alcançado por este amor e salvo por este amor. Aqueles que hoje estão no inferno foram amados por Deus. Deus os amou. No entanto, o amor de Deus não pôde alcançá-los e salvá-los. Portanto, ser alcançado pelo amor de Deus e salvo pelo amor de Deus é algo como se arrepender e se converter. Porque o amor é oferecido, mas tem que ser recebido. Aquele que está no amor de Deus, ele está sendo corrigido tanto pela doutrina, né, que é a palavra, como também pela disciplina. A Bíblia diz em Hebreus 12 que Deus corrige todos aqueles que ama e que recebe por filho. A correção faz parte, né? Se não estamos sendo corrigidos, estamos à vontade no pecado. Uma das características do joio é que ele tem paz no pecado. Impossível, irmãos. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado. Porque o Espírito Santo, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, quando a gente peca, a paz some. Se uma pessoa tem paz no pecado, ela não tem o Espírito. Ou ela extinguiu o Espírito ou nunca foi nascida de Deus. Porque é impossível a pessoa ter o Espírito Santo e ter paz no pecado. Enquanto ela não se arrepende, não se limpa, ela está atormentada, entende? Isso é uma característica do salvo. O Espírito Santo nos foi dado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o Espírito Santo não fará vistas grossas, não é? A pessoa que ela está no pecado, ela não tem paz, nem paz com ela mesma, nem com Deus, nem com as pessoas, não. Ela está atribulada. Isso é uma característica do salvo, viu? Portanto, ser amado por Deus não nos salva, entende? Assim como Jesus levou todas as enfermidades e os hospitais estão cheios, porque isso precisa ser recebido por fé. A cura é oferecida a todos, mas isso não quer dizer que é automático. Se o fato de Jesus ter morrido na cruz para curar, para perdoar e salvar, fosse automático, todo mundo seria salvo, perdoado e curado. Do lado de Deus, há uma boa intenção. Do lado de Deus há uma intenção pura de salvar a todos, curar, libertar, prosperar, santificar, né? Porque Deus é amor, né? Então, agora, do lado do homem, se ele for rebelde a este amor e não receber este amor, a ira de Deus se manifestará no dia da ira, como diz Romanos capítulo 2, 4, 5. Por causa do teu coração impenitente, você está acumulando ira para o dia da ira. Nessa época da graça, Deus está estendendo as mãos, procurando salvar até o último suspiro, até a última batida do coração. Mas ao homem está destinado a viver uma vez só. Depois que parte daqui, não tem mais arrependimento. Depois que cai no inferno, não adianta mais. O amor de Deus não pode salvar os que estão no inferno. O amor de Deus não pode, nem o sangue de Jesus pode salvar, nem curar os que estão no inferno. É para aqueles que se arrependem e recebem. Diz Romanos 5,17, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Nós precisamos compreender, e isto é um equívoco muito grande. Até ontem o pastor Iclá falou sobre isso. Muitas pessoas pensam que o amor de Deus é algo que em si só nos garante. Não, é o amor de Deus, mas nós recebermos este amor para nos santificarmos. Isso é muito importante. Então, uma das questões que podem nos realmente ter
diante de Deus com as piores intenções é conviver com o pecado sem se limpar pelo sangue e sem se encher do Espírito para parar com essa prática. Aquele que não quer parar com o pecado, ele está pisando no sangue de Jesus, né? Então ele está fazendo nulo o sacrifício de Cristo para ele. E a segunda intenção maligna é tentar ser salvo fora da graça, fora de Cristo. Tentar se acertar diante de Deus por si mesmo. A justiça pessoal, né? Achar que é tão bom que pode ser salvo pelas suas próprias obras. Não. Nossa carne e nossa alma tem que estar debaixo do sangue, porque nós já morremos para as nossas obras. Agora o que conta é a obra no Espírito, né? É a obra que sai de uma consagração. Essa obra feita nas igrejas sem consagração, que você pode fazer com a sua mente humana, não vale nada. Igreja não é lugar de atividade humana. Lembra que quando Deus mandou fazer o templo onde devia haver barulho de nada batendo? Significa o quê? Nada de atividade humana. Nós devemos compreender que o templo não é lugar de atividade humana. O templo não é lugar de comércio. Igreja é lugar de atividade espiritual, treinamento espiritual para uma batalha espiritual. É muito importante compreender isso. Portanto, as igrejas de atividade humana geram pessoas que pensam que pode comprar a Deus com suas obras no templo, com as suas, vamos dizer, atividades religiosas, ao invés de se cobrirem com o sangue de Jesus para serem cheios do Espírito Santo e produzirem as mesmas obras e maiores no reino do Espírito. Portanto, muitas igrejas estão trabalhando na área humana, ao invés de trabalhar na área espiritual e se mover no Espírito e tirar das pessoas do mundanismo, a carnalidade, o pecado, o Satanás. Então se torna um clube social. Isso aí é perigosíssimo, porque isso não substitui e não muda o reino espiritual. Então, se em tudo nós queremos ser agradáveis a Deus, devemos evitar esses dois pontos cruciais. Você quer agradar a Deus? Não alimente pecado. Não guarde um compartimento para o pecado na sua vida. Não aceite o pecado nem por um segundo. Romanos 13,14 diz que nós devemos nos revestir de Jesus Cristo e não fazer provisão, um quartinho para o pecado, né? Não premeditar o pecado. Então, se nós nos livrarmos da justiça pessoal e da convivência pacífica com o pecado, nós vamos agradar a Deus. Porque aí nós estaremos livres desses dois extremos. Nós estaremos na moderação. Os dois extremos. Conviver com o pecado pacificamente, numa religião que não tira as pessoas do mundanismo, da carnalidade, não tira as pessoas do Satanás. É só atividade humana, entretenimento. Se desagrada demais a religiosidade. E a religiosidade, por outro ponto, é a tentativa de ser salvo. Por tentar ser bom em si mesmo. Irmãos, perca a esperança de ser salvo em você mesmo. Todas as boas obras que você está produzindo depois que foi salvo, contam para galardão e é feita no Espírito, com a ajuda do Espírito. Quando você não tinha um Espírito de obediência, você não pensava assim. Quando você não tinha o Espírito Santo, você não agia assim. Portanto, essas boas obras não estão computadas se você vai ser salvo. São evidências da salvação, são obras de santificação. Quando o homem confunde santificação com salvação, ele nunca vai ser salvo, porque ele está sempre tentando ser salvo, e a fé é a certeza do que você tem. E 1 João diz, isso escrevo para que saibam que vocês têm, não é que terão, ou possivelmente terão. Aqui em 1 João capítulo 5, eu vou abrir aqui, diz, isto escrevo para que vocês saibam que vocês têm, aqui agora, a vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. 1 João 5, do 11 ao 13. Então a vida eterna é um presente que está em Cristo. Se Cristo está em nós, estamos andando no Espírito. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há. Portanto, não confunda jamais salvação com santificação. A santificação é sempre uma evidência da salvação, nunca um preço pago para a salvação. A santificação é manter-se salvo, porque o Espírito que nos salvou nos mantém motivados. Eu quero que você continue nessa série e vamos crescendo juntos para viver agradando a Deus e não entristecendo o Espírito Santo.